Ao longo da história, a cruz tem sido símbolo da fé cristã. O lugar do sacrifício de Jesus é também o lugar onde conhecemos a disposição de Deus e seu infinito amor para conosco. Na cruz, por amor e graça, através do Filho, Deus cria, sustenta, redime e reconcilia consigo mesmo todas as coisas. Somos a comunidade dos que foram atraídos ao Filho quando ele foi levantado. Acreditamos que nossas relações se desenvolvem no modelo da cruz. Todos os valores do ser humano, seus sentimentos, seus desejos, seu trabalho e suas relações só podem ser sustentados no sacrifício, pois o verdadeiro amor é uma entrega sacrificial. Acreditamos que somos edificados casa espiritual e que nossas vigas e colunas trabalham levando as cargas umas das outras. A cruz onde Cristo levou o pecado que pesava sobre nossos ombros deve ser vista no fato de levarmos as cargas uns dos outros. Acreditamos numa cidade que emerge da cruz de Cristo. Uma cidade onde o resultado de suas transações não se baseiam no interesse de uns pelo sacrifício de muitos, mas se baseiam no sacrifício de um, que foi a cruz por todos, e leva todos a tomarem a sua cruz e segui-lo. Leva todos a viverem a vida uns pelos outros. Queremos ser sacrifícios vivos. Queremos ser casa carregando as cargas uns dos outros. Queremos ser comunidade a partir do sacrifício de Cristo. Seja bem-vindo. Somos a Casa da Rocha. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Se você está vendo pelo Facebook ou pelo Instagram, vá lá para o YouTube, porque a imagem é melhor, o som é melhor. Então nós vamos começar dizendo que nós nos sentimos atraídos pela cruz de Cristo. Chamou gentilmente.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus por essa cruz, por esse amor que nos chama todos os dias. E nós vamos dizer que nosso Deus, Ele é santo, santo. Tudo que Ele faz, tudo que Ele tem feito é justo e bom. Amém.
diferente, né? Acho que eu nunca tinha passado por isso nos meus poucos anos de vida. Para não contar a minha idade, tá, gente? Filipenses, Paulo fala em Filipenses 4, e eu queria falar 2 versículos com vocês, Filipenses 4, 6 e 7. Ele fala assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esses têm sido os versículos que eu tenho me alimentado durante esse período. E tentando não ser ansioso ou tentando não prever o futuro, mas vivendo todos os dias debaixo da graça de Deus, porque a gente sabe que Ele guarda a gente, que Ele cuida da gente. E isso é uma promessa dEle, né? Que Ele estaria com a gente todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. E esses são dias diferentes que a gente tem vivido, dias difíceis, mas nós sabemos que a graça de Deus e a misericórdia dEle se renovaram sobre a nossa vida e a gente pode viver um dia após o outro. E essa próxima canção fala exatamente disso, do cuidado de Deus, do amor de Deus e o quanto Ele tem cuidado e guardado a nossa vida. Então, pelo grande amor dEle, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, é que nós levantamos a nossa mão, é que nós usamos a nossa voz para adorar aquele que é, que era e sempre será. Então, eu convido você que está assistindo a gente a entregar o seu coração, a levantar as tuas mãos e dizer: por isso, Senhor, pela tua graça, por quem o Senhor é, que nós louvamos, que nós rendemos o nosso coração a Ti.
lendo, Paulo vai falar uma coisa bem bonitinha aqui pra gente, e que... A maravilha da tecnologia, glória a Deus. Ele diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E a próxima canção, ela fala sobre algo assim, que tem tudo a ver com esse versículo, porque fala do reino de Deus, do reino do amor de Deus. E assistindo esses dias de quarentena têm sido bons porque a gente acaba absorvendo muito conteúdo. Talvez na nossa rotina normal a gente não parasse tanto tempo para assistir, para ouvir, para ler. E esse tempo tem sido bom por esse lado, né? Por esse aspecto. E fizeram uma pergunta a um pastor nessa entrevista e perguntaram para ele o que ele pensava da vida ou o que ele esperava. Ele disse: eu acredito e quero continuar acreditando em Deus porque eu preciso pensar que existe um lugar muito melhor para que a gente possa estar. E esse lugar é o reino de Deus. Porque aqui há corrupção, há tristeza, há doença, há tantas coisas. Mas no céu não haverá isso. E o reino de Deus, ele não está completamente aqui. É o já, mas não agora. Mas a gente já pode desfrutar um pouquinho do reino de Deus através da comunhão, através do partir do pão, através da empatia, através do aconselhamento, do cuidado que a gente tem um para com o outro. Então, que a gente se permita ser resgatado por esse reino, pelo amor de Deus todos os dias. Nos resgata de nós mesmos, das nossas vontades. E talvez em momentos como esse que a gente tem vivido, onde tem se apresentado tanto egoísmo, tanto orgulho, tanto pensar em si próprio, que a gente possa se permitir viver um pouquinho do reino de Deus e que ele seja sinalizado por cada um de nós, no partir do pão, no repartir, no pensar no outro, no orar. Então que essa canção, que esse louvor a Deus, que esse reconhecimento daquilo que Ele fez na nossa vida, que isso se aplique em nós, que a gente possa de fato viver e aceitar a graça e o reino de Deus na nossa vida.
tudo que sou é só pra te dar louvor. Senhor que venceu e nos transportou ao reino do teu amor. Reino do teu amor. Reino do teu amor. O Senhor de toda glória, Redentor de toda história, o Senhor de toda glória, Redentor de toda história, que da morte trouxe a vida aos que são teus. Tu és o meu Deus e tudo que sou é só pra te dar louvor. Senhor que venceu e nos transportou ao reino do teu amor. Tu és o meu Deus e tudo que sou é só pra te dar louvor. Senhor que venceu e nos transportou ao reino do teu amor. O Senhor de toda glória, Redentor de toda história, o Senhor de toda glória, reino do teu amor. Amém. Olá, gente, bom dia. A paz do Senhor Jesus, para você que está conectado com a gente aqui na Casa da Rocha Guarulhos. Quero dizer para o pessoal que está assistindo a gente ou pelo Face ou pelo Instagram, que a melhor qualidade você vai ter na nossa transmissão no YouTube, tá bom? Aqui a gente está com o PA aberto e você está ouvindo o som ambiente, mas lá no YouTube está bem melhor, eu te garanto, dá um pulinho lá que vai ser melhor. Muito bom. É inevitável a gente pensar no momento que a gente está vivendo agora como comunidade, como igreja. E agora há pouco eu estava cantando junto com o pessoal aqui e me lembrei das minhas aulas lá no seminário sobre história da igreja. Professor Luiz Fernando, capacitadíssimo, explicando para a gente a loucura entre toda a história da igreja, a loucura que foi a perseguição dos nossos irmãos cristãos. Gente que morreu, gente que foi comida por feras, gente que deu sua vida pelo Evangelho de Jesus Cristo, para que de alguma maneira ele chegasse até a gente. Gente que abriu mão de tanta coisa para que esse Evangelho estivesse entre nós. E antes de subir aqui e poder falar com um salão vazio, mas você que está em casa me assistindo, é interessante isso, né? E a gente acaba alcançando até mais gente do que quando a gente está com as nossas reuniões normais aqui. Eu não deixei de perceber o quanto esse momento é único na história do nosso país, mas também na história da igreja. E agradecer a Deus, porque a gente pode celebrar o nome do Senhor, mesmo à distância. A igreja está fechada, mas o coração da gente está aberto, né? A comunidade está fechada, mas a gente continua sendo igreja. E louvado seja Deus por essa liberdade, por essa tranquilidade que a gente tem de estar junto, ainda que longe, celebrando Jesus, alimentando o nosso coração nesse momento tão difícil. É claro que eu abro a nossa reunião agradecendo essa pequena equipe que está aqui com a gente, cada um num cantinho, todo mundo separado, tranquilo, mas que se esforçou bastante para que a gente atingisse esse objetivo de transmissão hoje. Então, a eles, muito obrigado. A gente começa geralmente as nossas reuniões aqui na casa orando.
E eu quero fazer isso. Nesse momento eu quero orar. A gente vai orar mais de uma vez aqui, com certeza, mas eu quero orar. E quero orar com você que está comigo aí na sua casa, por tudo que a gente está vivendo. Quero orar por esse fenômeno esquisitíssimo que a gente nunca viu e que estamos agora na modernidade vivendo e vendo, e que tirou o chão da gente, que desestabilizou países inteiros, que mexeu com famílias, que mexeu com a tua vida, que mexeu também com a minha vida. E nós vamos orar por nós. Vamos orar, é claro, pelos nossos governantes, para que Deus dê a eles graça e sabedoria para lidarem com tudo isso. Vamos orar pelos que já estão sendo afetados por tudo que está acontecendo, seja na sua saúde, seja na sua vida econômica, profissionais liberais, empresários também, que têm decisões difíceis a tomar, seja também na área emocional, porque tudo isso deixa a gente tão ansioso, às vezes deprimidos, às vezes cabisbaixos, às vezes cheios de questionamento. E a gente vai orar para que a paz do Senhor Jesus invada o nosso coração, aquela que vai além do nosso entendimento, mas que habita o nosso coração, que realmente seja uma verdade para todos nós. Então eu te convido a orar comigo. Querido Jesus, obrigado por essa manhã boa que o Senhor nos dá. Boa porque ela é fruto da tua graça e da tua misericórdia. A despeito de qualquer coisa que vivamos, a tua misericórdia é que nos sustenta. A tua misericórdia é que nos mantém. A tua misericórdia é que sustenta a criação. É o teu poder e a tua graça. E nós reconhecemos a tua misericórdia sobre nós, mesmo diante desse momento tão difícil. Aliás, nesse momento difícil, que o nosso coração esteja voltado a observar a tua misericórdia, a tua graça, e menos o problema, e menos a dificuldade, e menos a crise que a gente está vivendo. Eu coloco diante do Senhor a nossa vida, a vida de cada família que está nos assistindo, que está acompanhando com a gente essa reunião. Eu apresento, Senhor, aqueles que estão com o seu lado emocional abalado, com o seu psique, com o seu psicológico comprometido, e te peço, tem misericórdia e dá graça, Senhor. Faz com que sejamos firmados na rocha que é Jesus, e cuida para que nós como comunidade cuidemos uns dos outros, para que nós como corpo de Cristo que somos, abracemos uns aos outros, e assim possamos nos apoiar e dar suporte, nos suportar uns aos outros nesse momento de dificuldade. Acalma corações, Senhor. Livra da ansiedade, livra da tristeza, livra da depressão que está tão vigente nesses dias. Obrigado pelos nossos psicólogos que estão trabalhando nisso. Obrigado pelo corpo de voluntários da casa que está se doando para isso. Obrigado, Senhor, porque a gente pode fazer um pouco. Gostaríamos de fazer mais, mas a gente tem feito o melhor que a gente pode para alcançar aqueles que precisam, e temos colocado a vida de cada um deles diante do Senhor, e que o Senhor contemple a cada necessidade. Oramos também pela estrutura do nosso país, pelos nossos governantes, oramos pelo nosso presidente, oramos pelos governadores, oramos pelos ministros, oramos pelos prefeitos, oramos por aqueles que têm na mão o poder, e pedimos ao Senhor que continuem priorizando a vida, que continuem se esforçando para salvar gente, que continuem com o desejo de ver a população bem, Senhor. Que isso aumente no coração daqueles homens. Eu sei que a maior parte deles te desconhece, Senhor, mas que a tua misericórdia os alcance e que o teu Espírito fale aqueles corações, transformando corações de pedra em corações de carne, e fazendo com que eles se movimentem em prol da sociedade, em prol dos mais necessitados também. Oramos, é claro, por aqueles que precisam de uma ajuda financeira nesse momento, e que agora seja a hora da solidariedade brotar de nós, que possamos ser aqueles que dividem, aqueles que repartem, aqueles que doam, que os empresários agora
absorvam um pouco do prejuízo para dividir com os seus empregados, como alguns exemplos que têm chegado até os meus ouvidos, que enchem meu coração de alegria, porque o cristão é aquele que tem na sua característica a generosidade, o dividir, o partilhar, e que isso alcance a sociedade e alcance todos. A nossa comunidade seja uma comunidade doadora, abençoadora, generosa, liberal, e que assim aconteça e assim a gente diminua o sofrimento da falta e das dificuldades financeiras no meio dessa crise. Oramos também, é claro, pelos profissionais da área de saúde. Eles estão se desafiando tanto, Senhor, se entregando tanto, tantos estão sofrendo tanto. Abençoa esse pessoal, abençoa os demais países, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos, Senhor. Outros lugares onde essa crise está muito pior do que aqui no Brasil. Tem misericórdia daquele povo. Tem misericórdia, Senhor. E guarda o coração daquele pessoal, Senhor. É a nossa oração também. E guarda o nosso coração. A fonte de todas as coisas, guarda o nosso coração. E nos preserva focados na cruz, no teu sacrifício, na tua obra e na esperança escatológica de um dia o Senhor redimir toda essa bagunça. De um dia o Senhor regularizar toda essa criação, porque é assim que o Senhor fará. Deixa o nosso coração aquecido com essa esperança e nos ajuda a atravessar esses dias maus, sabendo que o reino já está aqui e o teu Espírito habita em nós, tabernaculando em nós, e que sejamos morada do teu Espírito, levando as novas do Evangelho e o bem que o Evangelho produz a muitos e muitos. É a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Vou te fazer alguns avisos importantes para você poder saber as atividades da comunidade, saber o que está acontecendo, saber o que nós estamos realizando, porque as portas da casa estão fechadas, mas eu já falei aqui que o coração está aberto, né? Então eu tenho alguns avisos importantes para te dar, para que você saiba o que está acontecendo aqui na casa nesses dias. O primeiro deles é que, diante da dificuldade que nós temos com relação a alimentos, eu quero dizer para você que tem gente que já está passando por dificuldades, gente que já está passando por crise, por falta, É claro, o pessoal precisa. E nós já temos um trabalho nesse sentido aqui na casa, e eu quero te lembrar que esse trabalho não pode deixar de acontecer. Então, por favor, continue trazendo os teus quilos de alimento não perecíveis aqui para a nossa comunidade. Quando a igreja está fechada, você vai falar, a comunidade está fechada, então, domingo de manhã, entre 10 e 11 da manhã, você pode trazer, a gente vai abrir o portão aqui só para receber esses alimentos, para que durante a semana eles sejam manuseados de forma adequada, e a gente possa fazer chegar na mão de quem precisa, tá bom? Não pare, isso é fundamental. Nós já temos uma demanda natural, imagina agora, nessa época, a coisa ficou mais difícil ainda, então nos ajude, tá bom? Outra coisa importante é que nós estamos, é claro, usando a internet para chegar até você. Quais serão então as atividades que nós teremos na internet nos próximos dias? Bem, nós teremos terças e quintas, às 21 horas, uma live de oração, tá bom? 2 dias de live de oração a partir das 21 horas, sempre no YouTube. Para você que está assistindo a gente pelo Instagram ou pelo Face, essas lives de oração acontecerão sempre pelo YouTube. Você pode usar o WhatsApp da casa para nos contactar, mandando o teu pedido de oração. Tá bom? É só você entrar no nosso Instagram depois e pegar o WhatsApp da casa, se cadastrar e a gente pode conversar com você tranquilamente. Então, terças às 21 e quinta às 21 teremos essa live de oração, tá bom? E é claro, essa transmissão ao vivo acontecendo todo domingo às 10 da manhã. Estamos aprimorando a nossa transmissão. Eu acho que já está bem melhor do que semana passada. Mas eu quero agradecer ao pessoal que está se esforçando, como eu já agradeci antes, vou agradecer de novo. Gente que está se esforçando para isso. Estamos usando equipamentos emprestados.
já que a nossa comunidade é simples, né? Então a gente pega emprestado de um, pega emprestado de outro, o pessoal se doando para acontecer e vai continuar assim e melhorando a cada transmissão, tá bom? Então todo domingo às 10 da manhã a gente se encontra aqui na internet, ok? E essa é a maneira que a gente tem de estar perto de você. Não se esqueça de fazer a tua parte como mantenedor, como supridor, como aquele que nos ajuda aqui na comunidade. Isso é fundamental, porque as contas continuam acontecendo, as contas continuam chegando, e a gente precisa da tua ajuda nesse momento, tá bom? Temos uma estrutura que nesse momento não está sendo usada, mas que precisa ser mantida. Temos gente que precisa ser mantida, e a nossa missão como comunidade ainda permanece. Estamos trabalhando no nosso limite financeiro, mas você que é da casa já sabe como é que as coisas funcionam aqui. Tudo é na liberalidade, tudo é na generosidade, tudo é na voluntariedade, e você vai fazer isso como sempre fez, com o coração tranquilo, sem pressão, sem estresse, mas sem esquecer da parte que te cabe como participante aqui da comunidade. Continue fazendo a tua contribuição. Aí na tela, no YouTube, tem a nossa conta corrente, você vai poder fazer a tua contribuição. Aliás, a gente espera que isso aconteça, porque é fundamental para a nossa manutenção. Os dias são maus e difíceis para todo mundo, mas para a comunidade a gente luta para manter as contas em dia, e que seja assim. Deus nos dê graça em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais uma música bonita com esse pessoal que se dedicou para estar aqui nessa manhã, abençoando a gente com o seu talento. E já já eu volto para conversar um pouquinho sobre os dias de hoje, algumas coisas importantes que a gente tem.
dias mais sombrios fez morada em mim, que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Valeu, Sharon, valeu, Flavinho, obrigado. Muito bom. Tá bom aqui, gente? A luz tá boa? Aí, eu tenho que perguntar para a técnica, para ficar bonitinho aí para vocês assistirem a gente. A Sharon falou uma coisa interessante na hora da música, sobre o quanto isso é diferente para a gente. É uma saudade incrível que a gente sente de não ter os nossos irmãos aqui compartilhando com a gente esse momento, ao vivo, a cores. Dá uma saudade muito grande do abraço, né? Aliás, a gente não pode abraçar mesmo. E é bem interessante lidar com tudo isso, né? Uma falta, uma saudade grande. Mas eu ensinei para uma pessoa aqui da comunidade uma coisa um tempo atrás, que eu acho que serve muito bem para a gente nesse momento. Às vezes a gente só sente falta do que tem quando perde, né? Então eu espero que depois que a gente passar por tudo isso, e que não demore, em nome de Jesus é a nossa oração, a gente valorize mais o estar na casa, o estar na comunidade, o frequentar a igreja, se você gosta de chamar assim, e que a gente se esforce mais, inclusive, para comungar, porque na comunhão a gente se torna corpo e é abençoado. É claro que a gente está em comunhão, é claro que a gente está ainda que afastado, com o mesmo sentimento, com o mesmo espírito, e isso é maravilhoso. Mas estar pertinho é bom demais, né? Dar abraço é bom demais, dar beijo é bom demais, conversar é bom demais, e que logo, logo isso retorne para a nossa vida, né? Essa é a nossa oração e o nosso desejo. A gente vai compartilhar mais uma conversa sobre o caminho da cruz. A gente tem conversado sobre isso aqui na casa. Aliás, não só eu, não só aqui em Guarulhos, mas meus amigos lá na Casa da Rocha Tatuapé, lá na Casa da Rocha Independência. Estamos articulando durante a semana essas conversas juntos. Tem sido desafiador, né, encontrar no texto bíblico aquilo que vai alimentar a comunidade. É uma semana de estudo, de preparo. E o nosso desejo é que isso toque teu coração, te abençoe e nos ensine alguma coisa importante nesses dias. Antes da gente partir para a nossa conversa, eu quero orar, como a gente sempre faz, pedindo que a graça e a misericórdia do Senhor nos ajude também, esteja com a gente nesse momento. Eu sei que você que está na tua casa tem muitos veículos de distração, instrumentos de distração, mas eu peço a você um pouco de concentração para que a gente possa aproveitar o máximo possível essa conversa nesses dias. Querido Jesus, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e continua ajudando. Obrigado porque a gente pode em espírito apresentar nossa vida ao Senhor, pedindo que esta seja uma boa manhã, uma manhã em que esta conversa entre nos corações e frutifique. Frutifique como deve ser o caminho da Tua palavra, que o nosso coração não seja pedra, não seja terra estéril, não seja terra dura,
mas que o nosso coração seja a melhor terra possível, para que a tua palavra entre em nós e nos transforme à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Me ajuda a compartilhar essas coisas para a edificação da comunidade, da igreja, e que tudo glorifique Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Em nome dele que a gente ora. Amém e amém. Vamos lá. Lucas capítulo 23. A gente vai ler hoje a última frase de Jesus na cruz. Lucas 23, 44 diz assim: já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. E o sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. Como eu disse, essa é a última frase pronunciada por Jesus na cruz. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é a expressão do suspiro final de Jesus. É a última fala de Jesus. Ela está presente somente no Evangelho de Lucas. Os demais evangelhos relatam o momento da morte de Jesus. Todos eles dizem Jesus expirou ou algo parecido. Mas é interessante a gente perceber que o único que relata essa situação na sua narrativa é Lucas. E ele descreve a própria frase dita por Jesus naquele momento. Talvez porque Lucas tenha sido um pouco mais minucioso em sua narrativa ou qualquer coisa do tipo, mas cabe aqui o interessante fato de somente Lucas fazer esse registro da frase dita por Jesus. O que a gente deve se lembrar? Esse é o ápice da paixão de Cristo. É assim que a tradição chama esse momento de suplício, de morte de Jesus, paixão de Cristo. Na verdade, desde a prisão que Jesus sofre, desde o momento que Jesus é preso, melhor dizendo, ele está sofrendo. É uma caminhada de sofrimento, é o caminho da cruz. A gente precisa se lembrar que Jesus entra em Jerusalém no domingo, chamado domingo de Nissan, e a partir da quinta-feira à noite, quando ele está no Getsêmani orando com os seus discípulos, e ali você deve se lembrar que ele faz aquela oração emblemática: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ali ele se derrama em choro, em agonia, diz o texto, e o seu suor é sangue. Um fenômeno que denuncia o estado de agonia, de dor de Jesus. Então, temos a partir dali, da sua prisão, a descrição do sofrimento de Jesus, que vai se seguindo e se multiplicando. Ele apanha dos soldados, ele apanha de Herodes, dos soldados de Herodes. Aliás, Pilatos recebe Jesus a mando dos fariseus, dos líderes religiosos, e ele não quer lidar com isso, ele o encaminha a Herodes, e Herodes zomba de Jesus, coloca uma capa, coloca uma coroa de espinhos nele, e devolve Jesus a Pilatos, e é dor, mais sofrimento e mais dificuldade. Uma coisa que me chamou muito a atenção nessas semanas em que nós estamos falando desse caminho da cruz, é a ausência de qualquer tipo de mudança de comportamento da parte de Jesus para com a sua vocação, para com a sua missão. Jesus, no meio do sofrimento, não muda, absolutamente. A sua vocação e a sua missão continuam sendo o alvo maior da sua própria vida, a ponto dele inclusive entregar a sua vida por isso.
Jesus, portanto, ele demonstra uma obediência absoluta. E sabe que foi isso que ficou no meu coração esses dias? Obediência. Obediência expressa na cruz. Obediência expressa em cada momento. Obediência expressa em cada fala. Obediência expressa em cada comportamento. É legal nós pensarmos que Jesus nasce em um ambiente de obediência. Fiquei pensando nisso essa semana, que o nascimento de Jesus, ou seja, o cumprimento da própria profecia a respeito da vinda do Messias, se cumpre através de gente que obedece. É lindo a gente se lembrar, por exemplo, que Maria se entrega aos cuidados do Pai. Lucas 1,38, diz o texto, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela, uma garota, uma adolescente, recebe a informação que ficaria grávida pelo Espírito Santo, e ela responde assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. É lindo isso. Obediência. A José, claro, o pai de Jesus, também tem um comportamento obediente diante de toda essa situação. Ele obedece a Deus e recebe Maria como esposa. Veja só o que diz Mateus 1,24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. O ambiente que gera Jesus é um ambiente de obediência. Os personagens, as pessoas, aliás, personagens não é um bom jeito de falar, porque a gente às vezes imagina que é alguém que não existiu, um personagem, não. As pessoas envolvidas no nascimento de Jesus, na vinda do Messias, obedecem. João Batista obedece, o último profeta. E Jesus? Jesus vive uma vida de obediência. Essa era a sua máxima, essa era a sua premissa, esse era o valor que ele não abria mão de nada, de forma alguma. Em João 4,34, Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é essa, é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas, se a vida de Jesus é uma vida de obediência, e é mesmo, ela se destaca, ela ganha maior valor e maior evidência ainda durante o sofrimento. Podemos chamar o sofrimento da obediência. Porque o sofrimento da obediência esteve com Jesus durante toda a sua caminhada à cruz. O caminho da cruz foi a ele um caminho de obediência, e o caminho de obediência foi a ele um caminho de cruz. Porque obedeceu, foi para a cruz. Foi para a cruz porque obedeceu. O caminho que leva a Jesus é um caminho de obediência. E o exemplo máximo dessa obediência está justamente na disposição do Cristo em fazer o que tinha que ser feito, em se entregar, em sofrer e em morrer por nós, tomando o nosso lugar. O Filho do Homem, o representante de todos nós, a matriz de todos nós, vai para a cruz. E cumpre, por exemplo, aquilo que Isaías profetiza 700 anos antes do nascimento do Cristo. Isaías 49, a partir do capítulo 49, nós temos a descrição do servo sofredor. Entendemos que ali Isaías, inspirado pelo Espírito, ele antevê o que o Messias viveria, o que o Messias faria. A vida e o sofrimento do próprio Messias é apresentada de forma profética por Isaías. E ele é chamado de servo sofredor. É um personagem que os judeus não entenderam ao lerem Isaías. Achavam que Isaías, falando da própria nação, do próprio povo de Israel, que estava falando sobre Israel, mas ele estava falando sobre o Cristo, servo sofredor, aquele que honra o Pai e em obediência se entrega. É bacana a gente pensar que esse ápice do sofrimento de Cristo, que chega ao ponto dele dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tendo a sua vida expirada, e ele morre, é um cenário que tem muito a ver com a gente. Esse cenário da cruz, ele tem muito a ver com a gente. Vamos ver Lucas 23, 44, uma parte do trecho que nós já lemos, diz assim, já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde.
o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Você consegue perceber esse cenário? Primeiro se destaca aqui o fato de ter sido um cenário de trevas, né? Um cenário de trevas. Do meio-dia às 3 da tarde, um eclipse aconteceu. A gente não sabe muito bem o que é que houve, mas não havia sol, não havia luz, havia trevas. E as trevas, com certeza, representam muito bem a nossa realidade humana. A realidade humana pós-queda é uma realidade de trevas e de dificuldades. Jesus viveu isso. Jesus experimentou essa vida debaixo do sol que nós vivemos, essa vida de dores e de frustrações, essa vida de vírus e epidemias, essa vida de falta de controle, essa vida de absoluta incerteza que nós vivemos. Jesus experimentou. Esse era o cenário da vida de Cristo, o próprio cenário da crucificação. Mas há algo bonito para se falar sobre isso, que o véu rasgou. O véu se rasgou. E o Espírito que antes, o próprio Deus que antes se continha dentro daquele ambiente sagrado, sai. Disse aqui, aliás, não sei se foi aqui, se foi um dos vídeos que gravamos essa semana, que há pessoas que acham que o véu se rasgou, então nós entramos no templo. Não, o véu se rasgou porque Deus saiu de lá. E agora Ele veio tabernacular, Ele veio habitar, Ele veio estar em nós. Jesus, não se esqueça, ainda que andando num mundo de trevas, era pleno do Espírito. O Espírito Santo estava sobre ele. E hoje nós temos um mundo de trevas onde vivemos, mas o Espírito de Deus habita na gente. É o mundo dos homens. É no mundo dos homens que Jesus obedece. É no mundo dos homens que Jesus cumpre a vontade do Pai. Não é uma esfera diferente da nossa. Penso que algumas pessoas até se confundem com isso, achando que Jesus era alguém superior no sentido de poder fazer qualquer coisa que nós não podemos. É claro que Ele era Deus, 100% Deus e 100% homem, sabemos disso. Mas nós não podemos eliminar a realidade de que Cristo viveu aqui, experimentou as dores da vida, se relacionou com pessoas que Ele amava aqui, e cheio do Espírito. Portanto, esse é um cenário muito parecido com o nosso. E nós precisamos perceber a obediência de Cristo, mesmo no sofrimento, e tirar isso como uma lição para todos nós. O ápice da obediência do Cristo se confirma no ápice do sofrimento. Mas ali no sofrimento Ele obedece. E nós precisamos prestar atenção nisso, por quê? Porque o sofrimento muda o homem. No sofrimento nós mostramos quem somos. No sofrimento, nos medos que temos, nas angústias que temos, que vivemos, nos medos que carregamos, na ansiedade que é proveniente do sofrimento que vivemos e especialmente hoje temos vivido, por que não dizer isso? Essa situação coloca a nossa obediência à prova. Queremos tomar as rédeas da situação, queremos resolver por nossa própria conta. Não queremos saber muito bem o que Deus quer dizer, fechamos os nossos ouvidos para isso. Podemos dizer então que o sofrimento fecha a porta da obediência e abre a janela da rebeldia. É frequentemente o que acontece. E de servos nos tornamos senhores. Esse é o caminho frequente do sofrimento. Fechando a porta da obediência, abrindo a janela da rebeldia e transformando a gente em gente que quer deixar de servir, para gente que quer tomar nas mãos a rédea das situações. É bom a gente se lembrar, por exemplo, de uma figura importante agora, Pedro. É legal pensar em Pedro. Pedro, num certo momento, antevê a possibilidade do sofrimento. Diante do questionamento das pessoas ao seu redor, porque Cristo havia sido preso, ele antevê a possibilidade do sofrimento e toma nas suas mãos aquela situação e se torna de um obediente a um rebelde, podemos dizer assim. É claro que Pedro foi completamente sarado nessa situação emocional, perdoado por Jesus, e a sua vida foi consertada, digamos assim, lá em João capítulo 21. Mas é justamente o que acontece quando eventualmente passamos por sofrimento. Deixamos de lado o obedecer, deixamos de lado a obediência e literalmente nos rebelamos.
Portanto, acho que é bom a gente pensar que a obediência é um sinal de maturidade cristã. Quando nós obedecemos, ou melhor, quando nós compreendemos que a vontade de Deus é soberana e é melhor para nós, e esse é um movimento que Deus vai fazendo na vida da gente, a gente não nasce com isso, né, gente? A gente não se converte daqui a pouco, puxa vida, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, é ela que eu quero. É um processo. Alguns irmãos vivem isso de forma mais rápida, outros mais lentos, mas é um processo. Quando a gente compreende, portanto, que a vontade de Deus é soberana e melhor para nós, e esse processo começa a acontecer na vida da gente, a gente abraça o caminho do Cristo. Abraça o caminho do Cristo. E na obediência, no meio do sofrimento, nós aprendemos como Ele a entregar nosso espírito nas mãos do Pai, conhecendo o seu cuidado e conhecendo o seu amor. E esse é um movimento que Deus espera, ou deseja, melhor dizendo, de nós. Que no meio do sofrimento nós obedeçamos. E no meio do sofrimento nós entreguemos o nosso espírito nas mãos do Senhor. Porque quando fazemos isso, obedecemos a sua vontade no meio do sofrimento, experimentamos o seu cuidado, seu abraço, experimentamos a sua proteção, experimentamos a libertação da ansiedade, do estresse, porque estamos nas mãos do Senhor e conhecemos o seu amor nesse processo. Eu quero lembrar você uma outra história muito bonita da Bíblia, do texto sagrado, a história de Jó. Jó é uma história icônica, né? Quando você pensa em sofrimento, você sempre lembra de Jó. E é lindo perceber que Jó, sem saber o que estava acontecendo, sem saber aquilo que o texto sagrado nos diz, e a gente geralmente se lembra da história de Jó no capítulo 1 e depois no capítulo 42. Para a gente é fácil, né, gente? Fala sério. Ele estava lá, foi tentado, foi desafiado, perdeu tudo. Mas Deus deu para ele tudo de volta, aliás, em dobro. Fica fácil assim, né? E os 40 capítulos que ainda sobram, o que a gente faz com eles? Jó manteve a sua obediência. E no final da sua experiência, mesmo sem entender o que estava acontecendo, porque ele não sabia de tudo que estava ocorrendo, no final ele diz aquela frase que todos nós sabemos de cor: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que eu passei pelo sofrimento e te obedeci, os meus olhos te veem. Agora que eu entreguei meu espírito nas tuas mãos no meio do sofrimento, eu te vejo e eu te conheço e eu provo do teu amor. Isso é lindo, né, irmão? E eu espero que esse seja o caminho da gente no tempo do sofrimento. É interessante a gente se lembrar que 2 gritos são dados por Jesus nessas frases que nós falamos. Os autores destacam 2 momentos onde Jesus grita. O primeiro momento de Jesus gritar está lá em Mateus 27:46. Diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, ou seja, ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o grito da dificuldade. A gente até conversou um pouquinho sobre isso, eu acho que foi semana retrasada, não lembro, está aí no nosso canal do YouTube. Por que me abandonaste? A experiência do abandono é o grito do sofrimento, é o grito da dor, que às vezes a gente também pronuncia nos tempos de dificuldade. Eu não gosto muito dessa história de crente super-herói, de crente super-poderoso. A gente não deve ser murmurador, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes o grau de sofrimento que nós vivemos e dificuldade que nós vivemos nos apresenta a condição, faz a gente gritar, às vezes a dor, o choro, a dificuldade. Mas o segundo grito de Jesus foi esse. É o grito do alívio. É o grito que nós lemos aqui, Lucas 23:46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, se gritamos no sofrimento, podemos gritar entregando nosso espírito nas mãos do Pai, e somos recebidos por Ele, abraçados em amor, suportados e recebidos e acolhidos por Ele. Agora, é bom a gente pensar um pouquinho sobre que tipo de entrega é essa que Jesus faz, abrindo uma outra janela nessa nossa conversa.
porque ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Bem, a primeira coisa para se pensar é que no original grego, nós temos mais de uma palavra que traduzida no português, ela é traduzida como entregue. A primeira delas é aquela que está em Mateus 17, 22. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Essa é uma forma de apresentar a palavra entregar, entregue. Não é? E qual é a realidade do texto grego? Paradidomi. Essa é a palavra do texto grego, que quer dizer entregar na mão de outro, entregar na mão dos outros, entregar alguém à custódia para ser julgado, condenado, punido, açoitado, atormentado, entregue à morte. Sabe para quem Jesus foi entregue? Para a liderança religiosa de Israel. Jesus é entregue nas mãos dos sacerdotes. E ele é colocado em custódia. Ele é preso. Interessante, não é? É um outro momento onde Jesus entrega, ou se entrega, até porque ele não foge, ele se entrega e questiona aqueles próprios homens que vêm prendê-lo. Ele se entrega. Mas essa entrega é a entrega da religião, é a entrega da custódia, é a entrega da prisão, que muita gente quer viver no dia do sofrimento. Ou seja, no sofrimento, muitos buscam se entregar e fazem isso à religião. E por causa disso são abusados, são torturados, são afligidos, ficam em custódia. A religião que não resolve, mas escraviza. E nós fazemos isso quando achamos que de alguma forma podemos nos livrar do sofrimento que estamos vivendo por um mérito humano. Quando a gente acha que tem que agradar a Deus com alguma coisa que a gente faz, porque assim aquilo que a gente está vivendo vai acabar. A gente tem que agradar a Deus, com certeza, mas essa troca religiosa que nos é apresentada é um grande engano. É aí que as pessoas são mais abusadas. Você já percebeu como a religião aproveita das pessoas? Como a religião aproveita dos mais fracos, dos que sofrem, dos abusados, e ainda faz isso aumentar. Ou seja, é uma máquina de moer gente a religião. Vem aqui os abusados, venha para cá que você vai ser abençoado de alguma maneira, mas se entra numa máquina de moer gente. Não é dessa entrega que a gente está falando. Não é dessa entrega da obrigatoriedade, da troca, não é essa entrega do rito, do dogma, é a entrega de Jesus. Aí sim, a gente vai para o texto que a gente acabou de ler. Jesus bradou em alta voz: Pai, entrego em tuas mãos, entrego o meu espírito. Em meio ao pleno sofrimento, Jesus sabia que a sua entrega completa era aquilo que deveria acontecer. Aqui já não é o termo paradodimi, mas aqui é paratítemi, que quer dizer colocar de si mesmo ou para si mesmo na mão de outro. Depositar, confiar, entregar aos cuidados de alguém. O primeiro termo grego tem a ver com custódia, prisão, sofrimento. Aqui não. Aqui é uma entrega voluntária de confiança, quando a gente se entrega a alguém. Jesus, conhecendo o amor do Pai, não teme colocar a sua vida nas suas mãos, e é vida mesmo. Porque quando ele diz espírito, ele usa o termo pneuma, que é espírito, mas que também quer dizer vida. Se no caminho da cruz conhecemos o Pai, no dia do sofrimento, podemos entregar a nossa vida nas suas mãos, crendo no seu caráter e no seu amor. Essa é a entrega de Jesus, ele se lança nas mãos do Pai. Ele se lança nas mãos do Pai. Ele entrega a sua vida nas mãos do Pai. Por quê? Porque o conhece. Jesus sabia que estaria voltando para o Pai. Olha o que diz João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É a entrega do amor. É a entrega da confiança.
É a entrega de quem conhece o caráter de Deus. É a entrega da gente no dia do sofrimento. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu confio. Eu coloco nas tuas mãos a minha caminhada, a minha vida. E que eu entenda os teus desejos, a tua vontade. Que as minhas reações na hora do sofrimento sejam essas. Que as minhas escolhas na hora do sofrimento sejam dirigidas por ti. Que a minha caminhada no meio do sofrimento seja a caminhada da obediência. Interessante a gente observar ainda no texto que a atitude de Jesus tem repercussões imediatas. Imediatamente pessoas são afetadas por Jesus. Não dá nem para a gente dizer o quanto a entrega de Jesus a Deus repercute na história do homem, na nossa própria vida. É claro, isso é indiscutível e não é o caso da gente conversar sobre isso, porque a conversa ficaria muito complicada e muito longa. Mas eu estou dizendo que as pessoas que estavam ali, quando Jesus entrega o seu Espírito, elas são tocadas. Olha o que diz Lucas 23, vou ler de novo, é o texto que a gente está refletindo aqui, diz assim, 23:46, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, e tendo dito isso, expirou. Na sequência, 47, o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus. Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Vou começar com a reação da multidão. A multidão se afasta. Eles não conseguem processar a atitude do justo que morre em obediência. Eles chamam Jesus com certeza de louco. Que homem louco, o que ele fez? E condenam tudo aquilo. Não compreendem, na verdade, penso eu, o que está acontecendo. É aqueles que chamam os obedientes de loucos, de fanáticos, de esquisitos. Porque a nossa sociedade, pense comigo, ela tem um padrão estabelecido para que a gente reaja no tempo do nosso sofrimento. Ela tem um padrão, que é o padrão da depressão absoluta, da tristeza que toma conta e te imobiliza. Claro que eventualmente isso acontece, é uma luta para todos nós. Mas às vezes isso se torna um padrão. No tempo do sofrimento, ele vai ficar deprimido, ele vai ficar sem reagir, ele vai acabar com a sua vida. A sociedade estipula normas, formatos, jeitos, que eles são trazidos até nós por essa máquina toda que faz chegar até a gente o jeito que a sociedade pensa, e ela diz, reaja assim. Não dá para reagir de outro jeito. Não dá para você manter a calma do jeito que você manteve. Não dá para você confiar em Deus. Você fica falando aí que confia em Deus no meio de uma pandemia dessa, no meio de uma loucura dessa que está morrendo tanta gente, você vem para mim com essa conversa, você não está com medo. Você não está temendo, muita gente vai perder o emprego, se prepara. E a gente, quando obedece a Deus, aprende a confiar nele e passar por todas essas coisas de um jeito diferente do que a sociedade espera. Muitas vezes, o que as pessoas pensam é o que a multidão pensou. Deixa eu ir embora, não quero relacionamento com esse. Mas, o centurião me chama a atenção. O centurião era um soldado romano que comandava um grupo de 100 soldados. Era um homem importante. E ele era gentil, gente. Ele não era judeu. E ele enxerga e confessa. O que ele confessa? Certamente este homem era justo. Certamente este homem era filho de Deus, está lá em Mateus 27. É o primeiro gentil convertido da história. Já parou para pensar nisso? É o primeiro homem que, olhando para Cristo, se converte e o reconhece como filho de Deus. E ele chama Jesus de justo. Justo é aquele que observa as leis divinas, é aquele que é reto, aquele que é justo,
aquele que é virtuoso, que guarda os mandamentos de Deus, que é inocente, irrepreensível, sem culpa, usado para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. E quem por essa razão não necessita de retificação no coração ou na vida. Eu sei que isso aqui só Jesus é. Por isso que aquele homem chama Jesus de justo. Justo com letra maiúscula, completamente justo. Mas quando a gente obedece a Deus no tempo do sofrimento, aqueles que estão em volta da gente percebem algo diferente. E a gente sinaliza que tem esperança no meio do caos. A gente sinaliza que tem graça no meio da morte, da dificuldade. A gente grita com a nossa atitude que Deus é bom e amoroso. Quando nós obedecemos no sofrimento, experimentamos o amor, o socorro e o cuidado de Deus, a paz e o acolhimento que somente o Pai pode dar. E somos percebidos como aqueles que sinalizam o reino de Deus. Minha conversa com você nessa manhã é essa. No meio do sofrimento, que a gente imite o Cristo, obedecendo. No meio do sofrimento, que coloquemos nosso espírito nas mãos do Senhor. No meio do sofrimento, que nós nos rendamos àquele que tem o cuidado completo pela nossa vida. No meio do sofrimento, que nós entreguemos absolutamente a nossa vida aos cuidados do Pai. Talvez a melhor oração para a gente fazer hoje seja essa. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E que no tempo do sofrimento a gente experimente esse abraço e esse cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo visite a gente nesse domingo. E que no meio do sofrimento tão louco que a gente está vivendo, e que talvez até piore, a gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer, como é que as coisas vão ficar, mas que a gente, sem nenhuma dificuldade, entreguemos o nosso espírito nas mãos do Senhor. Nosso Deus, obrigado por esta linda manhã que o Senhor nos deu. Eu apresento o meu coração, minha vida no meio do sofrimento, e apresento o coração e a vida dos meus irmãos que estão orando comigo agora. E eu te peço, tem misericórdia de nós. Fazemos hoje esta oração. Pai, nas tuas mãos entregamos o nosso espírito. Nas tuas mãos, no meio desse sofrimento absoluto, dessa falta de conexão que a gente está vivendo, nessa tribulação que nós passamos, nessa dor que nós vivemos e sentimos, não nos falte a liberdade de obedecer e entregar nosso espírito nas tuas mãos. Porque o Cristo ressuscita ao terceiro dia. E o Senhor mostra o teu amor, ressuscitando Jesus da morte. E faz isso com a gente também, nos livrando da morte. Obrigado por esse domingo. Obrigado por esta reunião. Obrigado por essa transmissão. Que ela tenha sido instrumento de ensino, conforto e consolo para os meus irmãos. Fortalece a gente, Senhor. Fortalece os nossos laços. Fortalece a nossa caminhada juntos. Estamos separados, mas juntos. Cuida de nós, porque a gente está se entregando nas tuas mãos. Nosso espírito está entregue nas tuas mãos. Confiamos em teu caráter de amor. Confiamos em teu zelo por nós. Confiamos em teu cuidado por nós. Confiamos que não estamos sós. Confiamos que não estamos abandonados. Confiamos que o Senhor cuida de nós. Confiamos que temos uns aos outros. Confiamos e confiamos.
entregando o nosso espírito nas tuas mãos. Abençoa que seja mais uma semana, que apesar de difícil, seja vivida desse jeito, entregando a nossa vida todo dia nas tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha sido bom para você como foi bom para a gente. Continue sintonizado nos canais da casa. Acompanhe as transmissões, as lives de oração. E se você precisar de alguma coisa, acione a gente. Deus te abençoe. Bom domingo. Boa semana.